Então, a gente vai começar essa aula. Eu vou abrir para vocês uma outra aba aqui com um conteúdo que foi passado para vocês na videoaula, certo? Para a gente relembrar primeiro o que é equação, para depois a gente trabalhar com inequação, que também é o conteúdo da aula hoje, tá bom? Aí depois essa questão de adicionar no grupo do WhatsApp, vocês conversam mais depois. Então agora a gente vai começar com relembrar o que é uma equação e o que é uma inequação. Esse arquivo que eu vou abrir aqui para vocês, eu também vou disponibilizar lá na plataforma para vocês terem ela em mãos para vocês estudarem, certo? Tá, então a gente vai começar primeiro falando sobre inequação, certo? O que é uma inequação? A inequação é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar a desigualdade, diferente da equação, que expressa a igualdade. Então, quando a gente trabalhou lá em equação no bimestre passado, equação a gente usava a igualdade, lembra? Quando a gente tinha um monômio, um polinômio, a gente fazia as multiplicações, eles sempre tinham a igualdade. Na inequação, é desigualdade. O que significa ela ser uma desigualdade? Olha, ele fala que o símbolo da equação é o igual. Na desigualdade, quer dizer que ele é diferente, ele não vai ser igual. Um lado não vai ser igual ao outro. Então, como que a gente mostra que eles não são iguais? A gente vai mostrar que eles não são iguais por esses 4 símbolos. Esses 4 símbolos. O símbolo do maior que, o símbolo do menor que, o símbolo do maior ou igual que e o símbolo do menor ou igual que. Então, inequação, a gente vai trabalhar com desigualdade. Eles não vão ser iguais. Como eles não vão ser iguais, eles vão ter esses 4 símbolos: maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que, certo? Isso é uma coisa que já passou para vocês lá no vídeo. Então, agora a gente vai para frente. Ó, eu coloquei para vocês essas duas figuras. A primeira figura mostra uma balança que ela tá retinha. Ou seja, tanto um lado da balança quanto o outro lado da balança tem o mesmo peso. Elas são iguais. Então, isso significa que a gente iria expressar uma equação, que elas são iguais. Já na inequação, a gente vai expressar o quê? Que ela é desigual, ou seja, a gente tem o que ali? 2 sacos de areia e 3 quilos do outro lado da balança. E se vocês verem, a areia está para baixo. Significa que essa areia é mais quilos do que os 3 quilos, né? Então, essa areia é maior que 3 quilos. Nesse caso, o símbolo dessa balança, a gente iria usar o sinal do maior, certo? Então, a gente usaria o sinal do maior. Então, essa parte a gente foi bem, né? Vou voltar para vocês, ver se vocês conseguiram, tem alguma dúvida. Então, por enquanto, tudo tranquilo. Então, eu vou continuar, então. Qualquer coisa, vocês coloquem as dúvidas aí, que eu volto para ler. Então, vamos continuar lá. Então, a gente vai começar, eu acho que tem... Então, vamos relembrar lá o que é uma inequação e uma equação. Então, primeiro de tudo, vamos lembrar o que é uma inequação,
que significa uma inequação? É uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar a desigualdade. É diferente da equação, que expressa a igualdade. Então, quando a gente trabalhava com a equação, o símbolo da equação era o sinal de igual, porque tanto um lado quanto o outro tinham que ser iguais. Na inequação, agora ele é desigual. O que significa ser desigual? Eles não vão ser iguais. Se a gente colocar numa balança, ou um lado vai ser mais pesado que o outro, certo? Então ele é desigual. Por ele ser desigual, a gente vai ter esses 4 símbolos. Sempre quando a gente trabalhar com inequação, a gente vai ter esses 4 símbolos. Maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que. Então, esses são os 4 principais símbolos da inequação. Em vez de a gente usar agora o sinal do igual, a gente vai usar um desses 4, certo? Então, vamos para frente. Agora eu coloquei uma figura para vocês entenderem. Equação, a igualdade significa que a balança vai estar retinha. A balança vai ter o mesmo peso, tanto de um lado da balança quanto do outro. Então, ela vai estar retinha. Na inequação, essa balança vai estar torta para um lado ou para o outro. Significa que um lado pesa mais que o outro. Um lado é maior ou menor que o outro. Por isso que tem os 4 símbolos. Agora vamos olhar lá. Eu tenho aquela figura. 2 pacotes de areia e do outro lado tem 3 quilos, né? Cada frasquinho é 1 quilo. Agora eu pergunto, a areia pesa mais ou pesa menos que esses 3 quilos? Se ela tá para baixo, significa que ela pesa mais. Então, nesse caso, a areia, os 2 sacos de areias, são maior que os 3 quilos, certo? Então, é assim que a gente tem que entender. Sempre pensar que a inequação, ela vai ser ou maior ou menor, certo? Então, vamos para frente. Então, agora, tem alguns exercícios para vocês, caso vocês queiram copiar, certo? Eu vou fazer o primeiro para vocês entenderem como que a gente resolve uma inequação. Porque até então a gente sabe resolver uma equação. Então, vamos lá. Como que eu vou resolver uma inequação? O que ele fala lá no exercício? Classifique as inequações em verdadeiro ou falso para que x seja igual a 5. Tá, então eu tenho a primeira equação lá. A primeira equação é 3x mais 8 maior, o símbolo do maior que 15, certo? Maior que 15. Não esquece que agora não é mais o sinal de igual, é o sinal do maior, então eu tenho que ler diferente. Então agora é maior, certo? E ele fala que o meu x vale 5. Então o que eu faço? Eu preciso o quê? Substituir, certo? Então eu vou pegar o 3, vou repetir o 3. O x agora vai valer quanto? 5. Então eu faço vezes o 5 mais o 8. O sinal da desigualdade eu continuo e repito o 15. Agora eu vou fazer as continhas normais. 3 vezes 5, 15. 15 mais 8, maior que 15. 15 mais 8 é quanto? 23. 23 é maior que 15? Essa aqui é a pergunta, é isso que eu tenho que achar. O 23 é maior que 15? Sim. Então, significa que a primeira é verdadeira, certo? Então, agora vamos para a segunda. Vamos usar a segunda. O segundo exemplo é 5x menos o 3 menor, ó, o símbolo agora mudou, o símbolo é de menor que 4. O que eu vou fazer? Eu preciso descobrir se essa equação é verdadeira. Como que eu descubro se ela é verdadeira ou falsa? Eu vou usar lá o valor do x, certo? Que eu já tenho. Qual é esse valor do x? 5.
que é o que dá no exercício. Então, eu vou substituir. Lembra que a gente já trabalhou com a substituição dessa letra? Então, é a mesma coisa. Vou pegar o 5, o x vale quanto? 5. Multiplico também por 5. Menos o 3. O sinal da inequação é menor, eu vou continuar com ele e vou repetir o 4. Então, 5 vezes 5 é 25. Menos o 3. O sinal da desigualdade continua. E 4. 25 menos 3 vai dar 22. 22 é menor que 4? Essa inequação, essa desigualdade está certa? Não, né? A gente sabe que 22 não é menor que 4. Seria o símbolo correto para a gente escrever ali? Seria o quê? O do maior, né? Então, significa que na segunda, ela é falsa, certo? Eu vou colocar esse arquivo para vocês no Iônica, então vocês tentem fazer os próximos, certo? Tentem fazer os próximos para ver se vocês conseguem entender essa desigualdade. Então, a gente vai para frente. Agora ele fala das inequações, o cálculo, as soluções e a representação. No slide anterior, eu substituí o valor do x. Ele já me dava o valor do x, certo? Agora, nesse slide, eu quero achar o valor do x. Eu vou isolar o valor do x. Eu preciso calcular essa inequação. O processo é o mesmo processo de polinômios. É o mesmo processo de equação, que vocês já sabem. Então, eu preciso isolar o x. O que eu vou fazer? Eu tenho essa expressão, essa inequação, e preciso achar o valor do x. Então, eu vou isolar esse x. 3x. Quem que eu preciso passar para o outro lado? O mais 8. Então, significa que esse sinalzinho aqui da desigualdade, eu vou repetir. 3x é maior que o 15. O mais 8, se está mais, vai passar menos. Vou continuar com o 3x. Maior 15 menos 8. 7. Quero isolar o x. Eu tenho que pensar que quando eu estou fazendo o cálculo, a solução dessa inequação, eu preciso achar o valor do x. Então, vou repetir o x lá, repito o sinal da desigualdade e 7 sobre 3. Porque o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, significa que para que essa equação, para que essa inequação seja verdadeira, para que ela exista e seja maior que 15, o x, o valor do x tem que ser maior que 7 terços. Maior que 7 terços, certo? Vou voltar para ver se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto está tranquilo, então. Posso seguir para frente. A Carol está colocando alguma coisa lá. Vamos ver as perguntinhas, aí eu continuo para frente. Isso mesmo. Qualquer número acima, maior do que 7 terços, seria o resultado para essa equação, porque agora a gente está trabalhando com inequação. Então, inequação não necessariamente precisa ser um número de igualdade. Ele pode ser ou maior ou menor, certo? Então, vamos para frente. Vamos continuar, então. Agora, a gente vai trabalhar com as multiplicações e divisões dentro da inequação. A gente já trabalhou com multiplicação e divisão das equações no polinômio, lembram? Então, agora a gente vai fazer a multiplicação dentro da inequação. Como que ela é feita, certo?
O primeiro exemplo, ele fala que o que eu tenho que fazer? Eu tenho aquela equação, 8x mais 4, eu vou ler esse símbolo como maior que 6. E ele fala que eu tenho que multiplicar toda essa inequação por menos 1, certo? Então, a gente sabe fazer uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer? O sinal que não aparece na frente do 8 é o mais. Então, eu vou fazer mais com menos, menos 8x. Mais com menos, menos 4. O sinal da inequação eu vou deixar por último. O sinal do 6, quando não aparece, é mais, então mais com menos, menos 6. Agora vamos reparar numa coisa. Vocês conseguem ver, vocês estão percebendo que o 8 era mais, ficou menos, o 4 era mais, ficou menos, o 6 que era mais, ficou menos? Ele não inverteu o sinal desses números? Quando eu faço, isso é bem importante, isso a gente tem que lembrar sempre. Quando eu faço uma multiplicação por um número negativo, o sinal da minha inequação vai inverter. Se ele está maior, ele vai ficar menor, certo? Então a gente não pode esquecer. Se eu faço uma multiplicação por qualquer número negativo, pode ser menos 2, menos 1, menos 4, menos 3, qualquer número, o sinal da equação, da inequação, muda. Então agora eu já fiz essa multiplicação, já mudei os sinais, já inverti o sinal da inequação, eu posso resolver ela normalmente. Eu quero isolar o x, então menos 8x. Vou repetir o sinal da desigualdade, agora que eu mudei. Menos 6. O 4 que está menos vai passar, mais menos 8x. Repito o sinal da desigualdade. Menos 6 mais 4, menos 2, certo? O que eu quero achar? O que eu quero isolar? O x. Então, x menor que menos 2. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Menos 8. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar, não posso? Então, eu vou repetir o x menor. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, 2 divididos por 2, 1. Menos 1. E a outra parte também. 8 divididos por 2, 4. Menos 4. Menos 4. Então, eu tenho que prestar bem atenção nisso. É uma coisa que vocês têm que deixar bem para vocês pensarem. Na multiplicação. Fiz multiplicação por número negativo, o sinal da desigualdade vai mudar, certo? Agora, vamos fazer o outro exercício que ele fala para eu multiplicar apenas por 1, certo? Vamos ver como que vai ficar, se esse sinal vai mudar. Então, mais com mais, mais. Não vai mudar. Então, 8 vezes 1, 8. X. Mais com mais, mais. 4 vezes 1, 4. Mais com mais, mais. 6 vezes 1, 6. Os sinais dos números dessa inequação mudaram? Não mudaram, né? Então, significa que a minha desigualdade não vai mudar, certo? Então, a gente já viu uma diferença. Quando ele é negativo, a desigualdade muda, e quando ele é positivo, não muda, certo? Então, eu posso conseguir isolar o valor do x da mesma forma que a gente já estava fazendo. Então, vou ficar com 8x maior que 6. O 4 que estava a mais vai passar menos. 8x maior 6 menos 4, 2. X maior que 2. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou ter x maior. Vou fazer a simplificação novamente. 2 divididos por 2, 1.
8 divididos por 2, 4. Ó, então agora a gente tem dois resultados. Vamos olhar lá. Quando ele fez a multiplicação por um número negativo, o x ficou com o sinal final de menor. Tá vendo? Ó? Ele ficou com o sinal de menor. Quando ele fez a multiplicação por um número que era positivo, o sinal ficou o mesmo, certo? Então, isso a gente tem que ter bem entendido. Quando eu faço a multiplicação por um número negativo, o sinal da minha desigualdade vai mudar, certo? Vou voltar para vocês para ver se vocês têm alguma dúvida. A Carol perguntou se o x, a multiplicação por 1 ou a multiplicação por menos 1 tem que aparecer depois. Como você está multiplicando por 1, não tem necessidade, certo? E o exercício ele sempre vai falar para você assim, por quanto que você vai fazer essa multiplicação. Eu, nesse caso, trouxe o exemplo quando você multiplica por 1 e quando você multiplica por menos 1. Mas pode ter exercícios que ele peça para você multiplicar por 2, que você multiplique por menos 2. Aí, então, você vai ter que fazer essa multiplicaçãozinha. Agora a gente vai aprender como faz a divisão, certo? A multiplicação foi tranquilo para vocês? Então, vamos para a divisão, então. Então, multiplicação a gente já fez, vamos para a divisão. Olha, a divisão é a mesma coisa. Eu peguei a mesma inequação e agora eu vou dividir ela primeiro por 2 positivo. Então, vamos lá fazer. Por 2 positivo. Qual é o sinal desse 2? Positivo, né? O mais. Então, mais com mais, mais. 8 divididos por 2, 4x. Mais com mais, mais. 4 divididos por 2, 2. Agora o 6, que tem o sinal de mais também. Mais com mais, mais. 6 divididos por 2, 3. Se eu olhar, os sinais não mudaram. Ó, o sinal do 8, que era mais, continuou mais. O sinal do 4, que era mais, continuou mais. O sinal do 6, que era mais, continuou mais. Então, significa que o sinal da minha inequação não vai mudar. Então, a gente já começou a perceber que tanto na divisão quanto na multiplicação, se ele é positivo, o sinal não muda. Eu posso continuar fazendo, achar o valor desse x normalmente. Então, agora, a gente vai continuar até achar o valor do x. 4x, sinal da desigualdade eu vou repetir o 3. O 2 que estava mais vai passar? Menos. Então, 4x, porque é o x que eu quero achar, é maior que 3 menos 2, 1. X tem que ser maior que 1 sobre 4. Então, a gente já conseguiu perceber que na divisão, quando o número é positivo, a desigualdade no final não vai mudar. Tá vendo? Agora vamos fazer quando ele é negativo. Então, a gente vai fazer primeiro as regrinhas de sinais. Mais com menos, menos. 8 divididos por 2, 4. O x eu vou repetir. Mais com menos, menos. 4 divididos por 2, 2. O 6, que é mais com menos, menos. 6 divididos por 2, 3. Então, olha, a gente vai prestar atenção. Quando eu fiz a divisão por números negativos, o que era mais ficou menos, o que era mais ficou menos, o que era mais ficou menos. Os sinais inverteram.
Se os sinais inverteram, significa que eu vou ter que fazer o quê? Inverter o sinal da minha desigualdade. Então, se vocês perceberem, tanto na multiplicação quanto na divisão, se é um número negativo, eu sempre inverto. E agora eu vou fazer a equação normal. Vou repetir a desigualdade, vou repetir o menos 3. O 2 que estava menos vai passar, mais menos 4x menor, agora eu tenho o sinal do menor, menos 3 mais 2, menos 1. X é menor que menos 1 sobre menos 4. Tá vendo? Então, tanto na divisão quanto na multiplicação, por números negativos, o sinal no final vai inverter. Ele era maior e depois ficou menor, certo? Tranquilo? Vamos ver se vocês têm mais alguma dúvida. Então tá indo bem, né? Eu acho que essa parte é mais tranquila. Ela, querendo ou não, quando a gente trabalha com inequação, divisão e multiplicação, ele é mais tranquilo do que nos polinômios, certo? É só que a gente tem que prestar bem atenção no sinal da desigualdade no final. Então, vamos para mais alguns exemplos para vocês verem. Agora eu tenho aqui a inversão de fração. Então, eu vou escrever ela aqui para vocês verem. Eu tenho essa fração. 1/3 é maior que 1/9. Será que essa desigualdade é verdadeira? Como que eu faço para pensar que essa desigualdade é verdadeira? Eu posso representar graficamente ela, né? Então, vamos representar lá. Eu tenho uma barra. Nessa primeira, ela fala que essa barra foi dividida em quantas partes? 3. Então, 1, 2, 3. Na segunda, ele fala que a barra foi dividida em quantas partes? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu tenho que pensar assim. A primeira, ele fala que é 1/3 e a segunda é 1/9. O que é maior? Eu ter uma parte da barra que foi dividida por 3 ou eu ter uma parte da barra que foi dividida por 9? Com certeza é a barra que foi dividida por 3, né? Eu vou ter uma parte maior dessa barra. Se fosse um chocolate, eu comeria muito mais chocolate se fosse dividido por 3. Por isso que 1/3 é maior que 1/9, certo? Então, isso a gente tem que prestar bem atenção. Eu não consigo lembrar, quando eu olhar uma fração, eu não consigo lembrar se essa fração é maior ou menor, é só eu dividir. Penso lá na barra de chocolate e faço a divisãozinha no cantinho da folha para eu lembrar se ela é verdadeira ou falsa, se ela é maior ou menor. Então, agora eu já vi que 1/3 é maior do que 1/9. Isso é verdadeiro. Beleza. Só que agora ele fala que eu vou inverter essa fração. Como que eu inverto essa fração? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Então, agora eu vou ficar com 3 sobre 1 e vou ficar com 9 sobre 1. 3 sobre 1 é igual a 3, certo? Ele é igual a 3. Então, vamos lá escrever. 3 sobre 1 é igual a 3 e 9 sobre 1 é igual a 9. Agora eu vou perguntar para vocês: o 3 é maior que o 9? Não, né? A gente sabe que o 3 não é maior que o 9. O 3 é menor. Então, significa que agora o sinal da minha desigualdade vai mudar, certo? Quando eu tinha uma fração, ele era maior. Mas quando eu inverti essa fração,
toda vez que eu faço a inversão da fração, o sinal da desigualdade também vai mudar, certo? Então, eu tenho que prestar bem atenção. Multiplicação e divisão por números negativos, o sinal inverte. E quando eu faço a inversão da fração, esse sinal também vai mudar, certo? Então, isso a gente tem que ter bem entendido. Tem 3 momentos que essa desigualdade muda: na multiplicação e divisão por números negativos e na inversão de frações, certo? Então, nesses 3 momentos, a desigualdade vai mudar. Se ele estava para lá, ele vai ficar para cá, certo? Conseguiram compreender bem fração? Ótimo. Então, vocês vão, qualquer coisa que vocês têm dúvida, vocês vão colocando no box, que depois eu vou vendo e tirando a dúvida de vocês. Então, essa parte da fração de inversão também foi tranquila. Aí ele tem um exemplo. Agora, ó, esse exemplo tem letra. Até então, quando eu coloquei para vocês a fração, era só número. Então, ele fala que 1 sobre x é menor que 3 oitavos. Eu quero fazer a inversão de fração. Eu sei fazer a inversão de fração. Quem está em cima, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Então, a gente vai inverter. Vai ficar x sobre 1 e 8 sobre 3. A ideia é a mesma. Se lá naquela eu inverti as frações, significa que o sinal aqui eu também vou ter que inverter. Mesmo a gente trabalhando com letra, na inversão de fração, a gente inverte, certo? Então, significa que o quê? Esse x tem que ser maior que 8 terços, certo? Então, toda vez que eu tiver duas frações, tanto com letra ou com números, se eu fizer a inversão da fração, eu também tenho que fazer a inversão do sinal, certo? Tranquilo. Esse não tem erro. Agora, a última parte, que também é importante para a gente ter, é a representação gráfica. O que significa essa representação gráfica? A gente tinha 4 símbolos da inequação. A gente tem esses 4 símbolos da inequação, que é o símbolo do maior e do menor, o símbolo do maior igual e do menor igual. Agora ele fala lá, nessa primeira representação gráfica, ele fala que o x é maior que 30. A representação gráfica, a gente vai representar ela na reta numérica, igual tá ali no desenho. Então, uma reta numérica. Eu sei aonde fica o zero. Como o 30 é muito longe, ele fez uma representação ali básica, certo? Então, ele colocou o 30. Então, toda vez que a gente vai representar, a gente coloca assim, o número, que ele fala que esse x é maior ou menor. Vou fazer a bolinha e vou fazer um zigue-zague na reta. Se ele é maior, para direita. Se ele fosse menor, seria para esquerda. Como a gente está trabalhando com maior, então a gente já sabe, né? Aí é que tá. Agora é uma coisa muito importante. Não é só você fazer a bolinha e fazer o zigue-zague. Quando ele tem apenas o maior ou o menor, a bolinha vai ser aberta. Então, eu sempre vou representar com ela aberta. Eu não vou poder pintar ela dentro. Então, quando ele é maior ou menor, a gente vai dizer que a bolinha é aberta. Então, toda vez que eu tiver o x, nesse caso, o x aqui é maior que 30, certo?
Então, eu fiz a bolinha aberta e o zigue-zague a partir do 30. Então, bolinha aberta. No de baixo, ele fala que o x é menor ou igual a 50. O que significa ele ser menor ou igual a 50? Vou colocar, representar o 50. Como o de cima estava no 30, eu deixei aqui só para a gente ver, ó, no 30. Mas agora ele fala que ele é menor ou igual a 50. Vou representar o 50, faço a bolinha. Como ele está falando que ele é igual, tem o sinal de igualdade, a gente pinta a bolinha. Então, quando ele tiver o sinal de maior igual ou menor igual, a bolinha vai ser pintada e a gente vai chamar essa bolinha de bolinha fechada. Fechada. Fechada, certo? Então, quando a gente for representar, fazer a representação gráfica dessa inequação, a gente sabe que quando ele for só o símbolo do maior ou do menor, a bolinha é aberta, a gente não vai pintar. Quando ela for maior igual ou menor igual, a bolinha vai ser fechada. Então a gente pinta. E sempre lembrar, maior para a direita e menor para a esquerda, certo? Maior para a direita, menor para a esquerda. É igual na reta numérica. Isso a gente já sabe. Tranquilo? Vocês têm mais alguma dúvida? Esse é o conteúdo também que vai cair na prova. Então, principalmente a parte das multiplicações e divisões dos números negativos, a gente tem que prestar muita atenção, pela questão de que os sinais mudam, né? Esse a gente tem que ter bem tranquilo na nossa cabeça, que os sinais vão mudar. Na inversão de fração também, o sinal dessa inequação muda. E a gente tem que ter decor esses 4 símbolos, que é menor, maior, menor que e maior que. A representação gráfica dela também é tranquila, né? Essa parte eu acho que é mais tranquila. Ele não vai mudar, ele não vai ter multiplicações de inequação vezes inequação, que nem a gente tinha nos polinômios, que eu multiplicava um polinômio por outro polinômio e o grau daquele polinômio aumentava. Vocês lembram disso? Na inequação não tem isso. Na inequação não vai existir a questão do grau aumentar. Ele sempre vai ter uma inequação de primeiro grau, inequação de segundo grau, mas nunca uma inequação multiplicando por outra, certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem que eu faça mais algum daqueles outros exercícios do que o x vale 5 para vocês verem se vai dar certo ou não? E todos esses exercícios e esses exemplos que eu fiz de vocês, eu tirei da apostila, certo? Não é nenhum exercício assim que fuja do que vocês já tenham aprendido. Então, consegui passar mais rápido para vocês, vocês vão ter uns minutinhos ainda. Se vocês não têm nenhuma dúvida, eu acho que a gente já pode encerrar. Caso vocês queiram saber, ter mais sobre alguma outra coisa que eu deixei passar, vocês coloquem lá na Iônica que depois eu respondo vocês. Ó, o Bruno respondeu. Oi, Bruno, tudo bem? Vi que você chegou agora. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo lá no Iônica, para vocês terem como apoio no estudo, certo? Relembrando que os exercícios são exercícios da apostila, eu tirei todos de lá para a gente fazer, para que vocês também tenham apoio para fazer os da apostila, certo? Tanto os exemplos quanto os exercícios que eu fiz são todos da apostila. Esperar o Bruno perguntar, aí a gente já pode estar encerrando. Bruno, você chegou agora, né? Então eu vou explicar para você. Eu fiz a aula com eles agora,
passei toda a parte do conteúdo de inequação que está na plataforma. Essa videoaula a gente gravou, então ela está gravada, logo ela vai estar disponível no site, no YouTube do colégio, então você vai conseguir ver ela depois. Não precisa se preocupar, você não vai ter perdido nada. E o arquivo que eu usei para trabalhar com eles, eu também vou disponibilizar para vocês. Então você pode ficar tranquilo que mesmo que você tenha chegado atrasado, você vai ter todo esse conteúdo, certo? Então eu acho que é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês sabem onde me encontrar. Fiquem bem, se cuidem. Espero que vocês estejam bem e até. Saudades, se cuidem, viu? Cuidem dos seus e não saiam de casa.